E se eu te dissesse que a pergunta que eu estou prestes a fazer pode mudar completamente a forma como você lida com a vergonha? Porque talvez você ache que a vergonha seja aquele sentimento meio bobo, sabe? De ficar constrangido quando alguém te elogia, ou tropeçar na frente de alguém, ficar com aquela sensação assim de vergonha, ou quando você fala uma coisa errada, fica pensando naquilo, sabe? Esses exemplos são até meio bobos, mas é que eu não tô falando exatamente desse tipo de vergonha. Eu tô falando daquela que parece meio boba, mas que ela vai roubando pedaços e fragmentos da nossa vida sem sequer que a gente perceba. Sabe aquela vergonha de que te faz apagar uma foto, que te faz apagar a mensagem que você ia enviar, a de gravar um vídeo, assistir várias vezes e não ter coragem de publicar, a vergonha de falar com alguém, de tomar uma iniciativa, de testar algo novo, a vergonha que faz você viver tentando não ser julgada mesmo que ninguém nem sequer falou alguma coisa ainda. E antes de eu te fazer essa pergunta, deixa eu compartilhar o que aconteceu comigo ontem, que me fez querer gravar esse vídeo. Eu tava trabalhando e aí eu quis publicar uma foto ali do computador ali, uma foto que eu tirei para poder compartilhar. Eu fiquei absolutamente 30 minutos tentando editar a foto, mas principalmente tentando achar uma legenda certa que fazia sentido e que seria bom para publicar. Gente, eu perdi 30 minutos da minha vida porque eu estava morrendo de vergonha de publicar algo completamente simples. Não era uma escolha importante, não era algo que mudaria a minha vida, não era nada tão sério, era uma foto. E eu fiquei ali, olhando, preocupando, pesquisando, escrevia, apagava, pensei 1 milhão de possibilidades. No final, eu desconfiei que eu estava perdendo tempo da minha vida com uma coisa tão tosca. Publiquei a foto sem legenda nenhuma. Mas foi nesse momento que eu percebi assim, gente, meu Deus, o quanto da nossa vida a gente perde com coisas tão pequenas e insignificantes, simplesmente por tentar controlar aquilo que as pessoas vão estar pensando referente a mim. E isso é um sintoma claro e óbvio de vergonha, porque a vergonha, ela vai além de só um sentimento. Ela é diferente de raiva, de tristeza, porque essas coisas levam a gente a agir de alguma forma, sabe? Quando você tá com raiva, você tem ali algum impulso, você resolve alguma coisa. A gente costuma ter uma ação referente a essas coisas. A vergonha, ela nos paralisa. Ela simplesmente nos paralisa. E é aqui que vem a pergunta que eu quero te fazer. Imagina que você está num relacionamento com uma pessoa e toda vez que você tenta fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, tentar alguma coisa, essa pessoa te diminui. Você quer postar uma foto e aí ela vai e comenta assim: melhor não, vão te achar estranha. Você quer gravar um vídeo e aí vem aquela: você ainda não tá bom o suficiente. Eu acho que você pode tentar mais algumas vezes. Você quer ali se posicionar, você sabe que você tá certa, você sabe que aquele pensamento faz sentido, mas aí vem aquela pessoa que pra você é importante e comenta assim: não, é melhor você ficar quieto, vai que alguém não gosta. Com o tempo, falando assim, percebe que é um relacionamento meio tóxico, porque essa pessoa ela vai quebrando ali a sua coragem, a sua confiança, você começa a se duvidar, você começa a se questionar, antes mesmo de sequer tentar alguma coisa de novo, você mesmo já não quer tentar mais. Agora me responde com sinceridade. Faria sentido continuar dando autoridade e espaço para essa pessoa na sua vida? Faria sentido essa pessoa decidir aquilo que você gosta, aquilo que você posta, aquilo que você fala, a forma como você age, o que você veste? Provavelmente falando assim, você não aceitaria não. Mas aqui foi só uma analogia para a gente levar ali para vergonha, que ela age sorrateiramente dessa forma. Ela vem como se fosse uma pessoa assim muito amorosa, muito querendo o seu bem, querendo te ajudar, te proteger, aquela vozinha ali que vem daquela forma, mas na verdade ela simplesmente te para, te trava, te impede de viver o melhor para sua vida. E é claro, existem várias coisas que faz com que a gente vá construindo mais vergonha na nossa vida. E até tem uma diferença ali entre uma pessoa tímida e uma pessoa sem coragem, sabe? Normalmente uma pessoa tímida é alguém que já é da personalidade dela, não tem aquelas coisas de temperamento, fleumático, sanguíneo. Quais são os outros dois? Se vocês souberem, lembra, comenta aqui embaixo, inclusive comenta qual que é o seu. O meu é o flemático, é alguém mais quietinho, é mais na sua. Tem essa diferença de temperamento. Mas vergonha normalmente vem de coisas que já aconteceu com a gente. Pode ser física, emocional ou questões de agressão mesmo. Pode ser agressão de abuso, coisas normalmente que a gente viveu na nossa infância. Eu já comentei aqui de um livro da Brené Brown, que ela fala muito sobre vulnerabilidade. E ela explica muito bem a diferença entre esses dois sentimentos. Tem o sentimento de culpa, que é quando você pensa assim: putz, eu fiz algo errado. E tem a vergonha, que é quando você pensa assim: tem algo de errado comigo. Percebe que a vergonha, ela vem sempre atacando a nossa identidade? Isso, gente, é desde o Éden, ó. Desde o Éden. Quando o pecado
surgiu no mundo, primeira coisa que Adão e Eva fez foi perceber a sua nudez e se esconder. Porque eles sentiram vergonha pela primeira vez. Foi mudada ali a identidade deles. E todos esses traumas que a gente já passou alguma vez na nossa infância e na nossa vida, elas acabam ficando muito enraizadas como se fosse a nossa identidade de fato. E isso provoca cada vez mais vergonha. Quanto mais coisas você tem no passado mal resolvidos, mais chance de você ter mais vergonha para testar muitas outras coisas. Eu tô falando isso como uma pessoa que tem muita vergonha, tá? Todo mundo tem. Inclusive é importante que a gente tenha, importante que a vergonha exista pra gente ter ali, né, uma vergonha na cara, porque senão a gente perde até a prudência. E simplesmente falar assim, você tá com vergonha? Não, não liga pro que as pessoas vão falar, não, faz de qualquer forma, posta de qualquer forma, vá pelo seu coração, etc. Não é tão simples, porque a vergonha é algo que mexe no nosso íntimo. Então a gente precisa olhar um pouco mais profundamente para esse sentimento. E o primeiro ponto que pode te ajudar a controlar a vergonha, melhorar isso, conseguir combater ela, é que ela quase sempre nasce de uma tentativa impossível de controle. É a gente controlar como a gente quer ser vista, quer controlar como vão interpretar a nossa fala, quer controlar se vão gostar da nossa foto, do nosso vídeo, da nossa forma de falar, da nossa pessoa, quer controlar ali se ninguém vai rir de certa situação. A gente fica querendo controlar o que os outros estão pensando, achando, falando, e isso é impossível. Você pode sempre tentar fazer as coisas com a melhor intenção do mundo. Eu costumo comentar aqui que é importante que a gente dê o máximo de contexto para essas pessoas, porque entre uma informação e outra, existe um lapso assim. Então a pessoa interpreta com aquilo que está nela. Então, por exemplo, se eu dou uma informação mal dada, a pessoa vai completar essa informação do jeito que ela quiser. Se você faz uma pergunta mal feita, a pessoa vai interpretar do jeito que ela quiser. Então, quanto mais contexto a gente gera para as pessoas, a gente diminui esse lapso para que fique mais próximo daquilo que você realmente quer comunicar. Mas a vergonha faz a gente ir se escondendo, se escondendo, se escondendo, que esse lapso vai ficando maior e a impressão de vergonha, de problema e aquilo que a gente julga querer controlar fica cada vez pior. Mas por mais informações que a gente dê, por mais que a gente... Claro que eu não tô aqui falando pra gente ficar contando nossa vida, nossos detalhes e tudo, gente. Perceba que é sobre informar de uma maneira que a pessoa vai realmente entender aquilo que você quer dizer. Comunicação é isso, é você conseguir passar aquela mensagem de uma forma que a pessoa entenda, não só do que você quis soltar por aí. Porém, com a melhor boa vontade que exista, ainda vai ter distorção, ainda vai ter um pensamento contrário, ainda vai existir coisas distintas, pessoas pensando, falando, porque a gente sabe que nos dias de hoje a nossa vitrine, a nossa vida está exposto o tempo todo. A gente mesmo compartilha muita coisa. As coisas estão acontecendo e gera muito vergonha, porque a gente sabe que as pessoas tiram print, a gente sabe que as pessoas comentam, a gente sabe que as pessoas riem, mas a gente não tem como controlar isso. Como que você vai viver preocupado com tudo que o povo vai achar e fazer? Por exemplo, você pode estar achando esse vídeo horrível e tedioso e tá falando mal da minha pessoa. Mas além de que você comente alguma coisa aqui ou fale, eu nunca vou saber, isso não vai mudar minha vida. E mesmo que eu saiba, também não vai mudar. Talvez eu melhore, talvez eu use para um benefício para mim, talvez eu fique ali chateado, poxa, mas sabe, não vai mudar as minhas decisões, a minha vida ou a minha identidade. Só que a vergonha fala o contrário pra gente. É como se fosse um negócio assim terrível na nossa vida que ele simplesmente nos para e não deixa nem a gente tentar. E eu acho que a maturidade está justamente em a gente aprender a separar ali. Que existe sim a crítica que corrige, a crítica que revela algo que a gente precisa ajustar. Às vezes quando a gente fica muito nervoso com algo que alguém falou, será que essa pessoa tá tão errada assim? Porque se te machucou tanto, talvez tenha um cunho de verdade ali que você está precisando ajustar. Isso não significa que a gente não fique chateado com o que a pessoa falou, a forma que foi dita, mas se machucou tanto, às vezes a gente precisa dar uma atençãozinha, sabe? E precisa ter maturidade para isso. A gente sabe que tem aquelas críticas ali que vem de pessoas que nos amam, que é genuíno. E também a gente sabe o outro lado da moeda, que vem comentários ali que na verdade nem são sobre você. Existe comentário de projeção, às vezes a pessoa tem um problema com ela, e aí ela vai e comenta, porque ela se sentiu atacada com alguma coisa que você falou, mas o problema não é com você, é com ela. Então existe comentário de projeção. Tem comentário que é só maldade, mas normalmente essas coisas assim, nunca é com a gente, é problema com a pessoa. E aí você não pode nem precisa ficar se martirizando sobre você. Você pode conseguir separar o que é aquela crítica que vai te ajudar, que vai te corrigir,
e aquela que é simplesmente sobre outra pessoa, aquela crítica de projeção. Porque se for de correção, receba. Tenha humildade ali pra melhorar, pra crescer, pra ajustar. Às vezes isso só vai te ajudar. Mas se não for, meu filho, não preocupa com isso. Por mais que doa, segue fazendo aquilo que você realmente acredita. Porque preocupar tanto com o que o outro tá pensando, você vai parar de viver. Simples assim. Porque a gente tá rodeado de pessoas e pessoas estão nos julgando o tempo todo. Tudo que a gente olha, a gente se julga. Infelizmente é assim. Não tem como a gente olhar para uma coisa e não pensar nada. Normalmente a gente está sempre julgando. Só que se você for preocupar com tudo com que os outros julgam, a gente tem que sair do planeta Terra. Isso é simplesmente libertador. Às vezes a gente tem que se dar a devida insignificância, sabe? Saber que cada pessoa no mundo tá preocupada com a própria vida, preocupada com a própria vergonha. Então, assim, se dê um pouco da devida insignificância, sabe? Um segundo ponto aqui pra gente combater a vergonha é a gente dar nome às coisas. A gente tem mania de ficar dando desculpa a várias coisas. A gente chama vergonha de perfeccionismo, de personalidade. A gente conta várias historinhas pra nós mesmos pra acreditar que aquilo que a gente tá fazendo é o certo. E aí a gente tem que dar nome, porque senão a gente não consegue mudar. Se você não consegue identificar o problema, a gente não consegue ir na solução. Então, ficar dando desculpa, rodando, é pior. Às vezes dar nome àquilo, por exemplo, se você tem medo ou vergonha de publicar alguma coisa, você tem medo de publicar alguma coisa, você tem vergonha de uma tal pessoa, sabe? Porque é muito mais fácil bloquear aquela pessoa e fazer o que você tem que fazer, resolver sua vida, destravar, do que ficar arrumando mil desculpas. Ah, eu não faço isso ou não falo com fulano por falta de tempo. Será mesmo? Será que a gente não perde muito tempo da nossa vida tentando contar histórias bonitas pra gente simplesmente pra não viver aquilo por conta de vergonha? Eu sei que esse sentimento não é algo tão simples, mas é algo que nos rodeia o tempo todo. E às vezes é coisa muito boba. A gente deixa de viver o extraordinário, de falar com alguém, de pedir alguma coisa, de viver uma nova vivência, simplesmente por ter vergonha. A gente fica delegando, sabe? Ah, eu quero uma coisa. Você fala assim, pede fulano pra fazer, porque fulano já sabe. Você não tenta isso, por que você não faz? Começa a reconhecer e dar nome àquilo que tem te travado tanto. Porque quanto mais você alimenta isso, mais isso te trava. E eu quero encerrar esse vídeo trazendo pra você uma forma de pensar que eu demorei anos para entender que o nosso presente é o bem mais valioso que a gente tem e o tempo simplesmente passa. Tudo aquilo que a gente faz é usado em algum momento na nossa vida. Então, se você tem dúvida se é para fazer ou não, faz. Sempre que a gente faz, que a gente age, a gente pode melhorar. Mas se a gente simplesmente abafa, se a vergonha nos vence, a gente continua travada naquele lugar por toda a nossa vida, até que a gente resolva ajustar. Então, como eu desejo muito que você cresça, que você evolua, que você prospere, que você possa impactar mais pessoas, mais vidas e contar a sua evolução, falar que você também era uma pessoa vergonhosa, uma pessoa tímida, uma pessoa cheia de problemas e que você conseguiu vencer com ação, com atitude, era isso que eu queria compartilhar. Todo mundo tem vergonha, vergonha de alguma coisa, mas às vezes a gente arrisca. E o fato de você não querer controlar as pessoas, o que elas vão sentir, entender que a vergonha, por mais que ela esteja atacando a sua identidade, você sabe quem você é, você sabe o que você está fazendo e que você sim tem permissão para tentar quantas vezes você quiser, para consertar, para ajustar. Isso nos traz uma liberdade. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, comenta aqui embaixo algum fato que você sempre teve muita vergonha. Vamos destravar esse processo aí. Compartilha aqui comigo, que a vergonha não vença mais você.